Olá pessoal, o vídeo de hoje é para inaugurar uma sessão nova aqui. Criei coragem e resolvi falar um pouco sobre filosofia. Olha que atrevimento. Mas tudo bem, vamos inaugurar uma sessão no blog aí. Antes esse vídeo vai para o YouTube e depois vai para o blog. Vamos inaugurar uma sessão nova. E eu tive uma certa dificuldade para denominar essa sessão. Filosofia caseira, filosofia de boteco. Como é que eu vou dar um título para essa sessão para falar de filosofia? Bom, filosofia de boteco até que é simpático, mas eu levei uma bronca por causa disso. A minha mulher falou: nossa, você vai banalizar um tema tão interessante que é a filosofia? E aí eu vim pensar melhor. Pessoal, não cabe filosofia no boteco. Ora, não cabe não, não cabe. É um contrassenso filosofia no boteco, porque para falar de filosofia, para pensar um pouco em filosofia, você tem que se abster do juízo baseado meramente na opinião, na emoção. E no boteco, como é que você está? Você está emocionado com seus amigos, no calor de uma conversa, regada a vinho, cerveja, sei lá o que você gosta. Então, não cabe filosofia, porque se você emite uma mera opinião baseada no senso comum, baseada nos seus sentimentos, isso é exatamente o contrário de filosofia. A filosofia exige reflexão. A mera opinião é doxa. Doxa, para os gregos antigos, era uma mera opinião baseada no sentimento, baseada no que é sensível, no que você viu, no que você ouviu. Agora, a filosofia é logos, é razão, é argumento. Então, não cabia no boteco, eu desisti de chamar de filosofia de boteco. Aí coloquei o nome, Café com Letras e Ideias, porque é uma mistura de filosofia com literatura, vai dar uma mistura boa. E para começar a falar de filosofia, nada melhor que o que eu vou mostrar nessa gravura. Talvez seja o tema mais conhecido da filosofia. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma gravura da Alegoria da Caverna. Se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que tem alguns homens sentados em uma caverna escura, olhando sombras na parede da caverna. E o que significa isso? Bom, para começar, é o tema mais simples de filosofia que dá para a gente conversar. Obviamente eu não vou começar com uma coisa mais complexa, porque eu sou um aprendiz de filosofia, não posso ensinar nada para ninguém. Isso aqui é uma mera conversa. Então, nessa caverna, isso aí se chama alegoria. A gente costuma escutar o mito da caverna, mas o mito a gente já sabe o que é. Mito é uma história sagrada que envolve entes sobrenaturais e que envolve uma história de criação de uma realidade. Isso é um mito. A caverna a gente não pode chamar de mito, porque não é uma história sagrada. É uma alegoria, uma metáfora. Então, essa alegoria conta o seguinte: esses homens viviam aprisionados na caverna e tinham uma fogueira nas suas costas que iluminava a entrada da caverna. E eles viam projetadas na parede da caverna, eles viam sombras. Sombras dos animais passando, sombra de gente passando, etc. E eles viviam ali, presos. Um dia um curioso se libertou daquela prisão, não importa se estava acorrentado ou não, era uma prisão, é uma metáfora, é uma alegoria. Ele se libertou e saiu da caverna, quase fica cego com a luminosidade do sol. E ficou deslumbrado, óbvio, a realidade é deslumbrante, um dia brilhante em uma manhã de sol é deslumbrante. E assim ele ficou deslumbrado. E passou um tempo, ele resolveu voltar para os seus antigos companheiros na caverna e dizer para eles o que estava acontecendo lá fora, que aquilo que eles estavam vendo eram meras sombras da realidade.
Aquilo não era a vida, não era o mundo. Ora, pessoal, o que aconteceu? Ninguém lhe deu ouvidos. Ninguém o escutou. Acharam-no louco. Imagina, esse cara está inventando coisas. Esse cara está dizendo coisas que a gente nunca viu e não sabe como é. Esse cara está inventando a realidade que não existe. Então, pessoal, essa história da caverna, alguns contam que os antigos companheiros mataram o homem que saiu da caverna, outros não contam assim, contam apenas que houve um desentendimento, não importa. O que importa é que ele saiu da caverna, trouxe uma nova realidade. E o que é isso? Isso é a própria filosofia. Isso ilustra o mundo das ideias do Platão. O Platão achava o seguinte, que o mundo, na verdade, que a gente vê, não é a realidade. Você olha, estou olhando aqui esse computador, essa própria gravura da alegoria da caverna, estou olhando esse mouse, mas isso não é a realidade. Isso são cópias, porque o verdadeiro mundo existe no nível da razão, existe no mundo das ideias. Isso era o que Platão colocava. E a filosofia vem abrir esse mundo das ideias para as pessoas. Ah, mas você falou que você ia misturar literatura e filosofia. E como é que você mistura literatura e filosofia? Eu disse em outro vídeo que o olhar do escritor é muito parecido com o olhar do filósofo. É um olhar de espanto, é um olhar de admiração perante a natureza, é um olhar de surpresa ante as coisas comuns, né? É um olhar de questionamento. Esse é o olhar do escritor, que é bastante parecido com o olhar do filósofo. O filósofo olha para a realidade e não vê apenas o que ele vê. Ele leva aquilo para a sua razão, para a sua cognição e vê coisas por trás daquilo que o olhar comum não vê. É assim que se mistura literatura e filosofia. Agora, aqui dá um embaraçozinho, que é o seguinte: eu, como um apreciador de filosofia, né? Claro, todos nós temos o direito de assim, não respeitar os cânones da academia e correr o risco aí de falar bobagens homéricas. Óbvio, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho da filosofia é o seguinte, que ela é uma atitude perante a vida, né? Por exemplo, pensando em ética, que é uma coisa muito falada hoje em dia. Ora, pessoal, se eu for pensar em ética, eu imediatamente incluo os outros, né? Eu vou pensar nas minhas atitudes em relação aos meus amigos, à minha família, aos meus inimigos, que todos os temos, mesmo que a gente não queira, né? Eu vou pensar no meu comportamento, eu vou pensar como é que eu me posiciono ante a sociedade, ante o grupo no qual eu vivo. Então, a filosofia não é o mero instinto, o mero sentimento, a mera raiva, o mero amor, não é isso. A filosofia é isso levado para a cognição, é isso levado para o intelecto, é isso levado para a razão. E aí que o olhar do escritor, embora o escritor não tenha esse olhar da razão e nem seja necessário, o olhar do escritor é muito parecido com o do filósofo, porque ele se espanta, ele se admira, né? E para que você está falando isso? O que tem a ver isso com o mundo atual? Ora, pessoal, isso aqui é uma conversa. Não é aula porque não é cobrado. Se fosse aula, precisava cobrar. É uma conversa. É uma conversa para quem gosta de literatura e filosofia. Então, a filosofia, eu imagino que seja uma atitude perante a vida. Atitude filosófica, de desvendar os segredos do cosmos, da sua realidade, do seu ambiente, da sua casa, do seu estudo, do seu livro, do seu caderno, etc. Quando você se põe a pensar, refletir e desvendar
os mistérios que você vê à sua frente. Isso é uma atitude filosófica. Isto é reflexão. E para que serve isso? Eu acho uma coisa grave para a filosofia. Parece-me que a reflexão nunca foi tão necessária quanto nos tempos atuais. Tempos de redes sociais, tempos de polarização, tempos complexos e que nos causa muito sofrimento se a gente não pensar direitinho e separar uma coisa da outra. Separar aquilo que realmente nos prejudica daquilo que a gente ouve de bobagem, né? Então, me parece que nunca foi tão necessário refletir quanto agora nos tempos atuais. Então, esse aprendizado aí, essa alegoria da caverna pode dar para a gente olhar com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de cuidado, de detalhamento sobre o que a gente vê e sobre o que a gente ouve e sobre o que a gente sente. Por quê? Essa atitude filosófica pode servir para muita coisa, inclusive para nos consolar em muitas situações. De falta de dinheiro, que é a maioria de nós, de raiva, de ódio, de amor, de briga, de harmonia. Todas essas situações podem ser abordadas pela filosofia e os tempos atuais pedem isso, porque a cada dia que passa, com tecnologia, com desenvolvimento, com distorção de algumas relações econômicas, o mundo fica complexo e nos maltrata. Essa atitude filosófica, pessoal, pode ser adotada por qualquer de nós. Eu a adoto. Afinal de contas, que mal faz pensar? Olha que eu não disse pensar e dizer às outras pessoas o que você pensou. São coisas diferentes. Porque pensar é livre, está dentro da sua cabeça. Dizer às outras pessoas o que você pensou precisa mais cuidado, precisa atenção. Isso pode ser perigoso. Então, falada a atitude filosófica, eu disse que ia misturar. O olhar eu já misturei. E como é que eu misturo essa atitude filosófica com literatura? Existiria uma atitude literária? Vamos pensar? Eu deixo isso para você resolver. Um abraço.